Fala galera dessa internet, estou aqui com um Burn Pauper. Nossa mão não está muito legal não, muito terreno, a gente vai ter que ligar. O Burn, que é um dos arquétipos que eu acho que existe em todos os formatos, tem até no T2 agora, né, com o Rabnap Red. Esta mão aqui, a gente ainda está começando, dá pra arriscar equipar, a gente tem o Scry, né, então se vier uma montanha no topo. Não veio, é um drop 1 que talvez a gente possa usar com o Needle Drop depois. Podemos arriscar, deixar ele no top. Aí se a gente deixar no topo, a gente consegue dar mais um draw com a mana que a gente vai fazer. O problema é que se a gente não comprar a montanha, a gente pode ficar meio travado, já que a gente tem três cartas aqui com drop 2. Com o Needle Drop a gente vai dar o draw do outro turno, mas a da Needle Drop eu acho que eu vou deixar no topo. A gente está no draw, então dá pra tentar. Mana preta. Vai, espero. Nosso oponente já vai saber exatamente qual é o nosso deck neste momento. Montanha, Rift Bolt, vai. Acho que o único deck que usa Rift Bolt é o Burn. Ok, tá dando Ash Barrens para ciclar sua lente básica. Pegou Floresta. Provavelmente então é um BG, um Torture Existence. Pode também ser um BG agro. O que eu acho improvável, não é um deck tão comum, né? Torture é um pouco mais. Aí a gente vai fazer o Rift Bolt, dar um draw, rezar pra ser uma land. Se for uma land eu vou fazer The Curse. Ou talvez o Firebrand. Daí eu vou pensar no que ele possa fazer. Se ele fizer criaturas importantes também, eu posso dar o Searing Blaze. Caso eu compre a montanha. Fez um Dripping Tongue Zubera. É um deck de Zubera, eu imagino. O deck de Zubera é muito engraçado, galera. Quando eu comecei a jogar Pauper, era um dos decks que não dominava o formato, mas era um dos decks que eu pensava em montar e todo mundo falava que era bem absurdo. Que era um combo de toda vez que uma Zubera morre, faz alguma coisa. Esse aqui, no caso, ele bota token. Então se ele botar 3 Zuberas e sacrificar e todos, porque geralmente tem alguma coisa que faz sacrificar, né? Como ele é espírito, tem uma carta que faz sacrificar espírito. Então, vocês vão ver. Mas de modo geral ele vai fazer um monte de token e o azul dá draw. Preto dá, acho que, dano. Não compramos, mas agora a gente comprou outra carta. Torci pra ser aquela land e é aquela land gostosa. Só que não dá pra fazer muita coisa. Que ele faz? Se ele morrer... Pra cada Zubera que morreu nesse turno. Então tem isso também, não é na hora, né? Então se morrer esse Zubera, ele botar outros dois e morrer outros dois, ele bota 3, né? Então vai fazendo meio que um cumulativo. Então acho que eu vou dar um Shine Light na cara dele. Tentar fazer a curva aqui. Próximo turno, se a gente comprar land, a gente pode talvez pensar no Searing Blaze. Mas acho que talvez seria ou Firebrand ou Curse. Porque Curse, se demorar muito pra fazer, também é ruim. Matar ele não é tão útil agora, já que ele bota token. Mas a gente não pode deixar muitos Zuberas ficarem se criando. Zubera. Ainda estou procurando alguma lista de Zubera. Ó, como eu falei, tem criaturas que sacrificam. Daí então, se ele fizer outro Zubera e sacrificar os dois, cada um vai botar 4. Quer dizer, cada um vai botar 2, né? Então... Pera aí, na real eu estou contando errado. Se ele fizer outro, ele sacrifica esse. Daí coloca 1. Aí o outro, se sacrificar isso, daí bota 2. Então no total ficariam 3. E tem várias cartas de voltar do cemitério. Tem criaturas com Soul Shift, que é uma carta de Kamigawa. Não conheço muito bem de Zubera, mas pelo pouco que eu sei é mais ou menos isso, pessoal. Então, vamos ver o que nos aguarda. Fez um Spring Leaf, carta muito utilizada no Affinity, né? Então ele consegue aproveitar para fazer as manas coloridas. Eu imagino que o dele deve ser um bug.
Geralmente é um bug, porque os 3 melhores Zuberas são da cor verde, azul e preto. Estamos apanhando aqui. A minha ideia é tentar matar esse cara já se eu comprar a land. Realmente não sei como jogar contra um deck de Zubera. Talvez esse cara seja a principal arma dele, né? Ficar sacrificando todos os outros. Então talvez ele tenha que morrer, mesmo se eu não comprar land, será? Ó, agora ele fez o Zubera azul. Comprou uma carta para cada Zubera que morreu nesse turno. Então o que ele escolher para morrer primeiro, ele vai fazer só uma vez, né? Se ele sacrificar esse cara, ele bota um token. Aí depois, se ele sacrificar esse, ele compra 2 cartas. Então vai ficar nessa loucura aí. Se bem que não é tão importante assim ele fazer bicho e ganhar e comprar carta, já que ele tem pouca na mão e a gente talvez mate ele. Eu não sei se ele tem removal. Então eu acho que eu vou fazer um Firebrand pra no próximo turno começar a gastar a nossa mão. O problema é que falta mais uma land, mas uma land ia ser sensacional. Quero ser só um ping nele, que eu acho que não é tão útil. Esse Blaze aqui só pra matar esse cara, apesar de ele ser um pouco, né, o que dá o gás, porque aqui se ele fizer outro Zuber ele começa a comprar bastante carta, de repente ele acaba cuspindo a mão. Mas eu vou fazer só o Firebrand. Que se a gente comprar lente a gente consegue fazer, dar pelo menos 8 de dano nele. Vamos focar no plano do Burn. Burn tem um plano só, é levar esse cara a 0 diretamente com os nossos spells. Não vou me preocupar muito com os bichos dele. Se ele fizer um combo, azar. Burn às vezes se ferra bastante contra combos, né? Pois você não tem muitas interações às vezes com o combo. No Legacy acontece bastante isso. Storm e outros decks acabam comendo com farofa os Burn. Só quando vem a Eidolon of Great Revel, daí ela acaba segurando um pouco, mas combos são bem chatos. Isso contra o Storm, né? Contra o Show and Tell do Legacy não tem o que fazer muito Burn, né? Beleza. Mais 2, mais 2. Não, mais 2, mais 0 e volta se morrer nesse turno. Eita, lele! Lá vamos nós. Tá, ele vai bater com esse carinha. Se morrer, volta, então ele vai sacrificar. Tá, ele tá sacrificando isso aqui, já vai dar um draw. Aí ele vai tentar agrar com esses 2 carinhas. Daí ele vai agrar com esses 2 carinhas. Ah, eu achei que ele já ia bater, pelo menos batia, né? Ele era um 3-2. Se eu bloqueasse, eu ia perder meu Firebrand, que é uma carta importante. Eu não ia bloquear, na verdade, o 3-2 dele. Ele bateria 3. Aqui seria mais 2, então 5. Depois ele sacrificava e fazia mais tokens ainda, né? Se bem que ele está fazendo na ordem diferente, então ele vai comprar mais cartas. Ele está segurando a prioridade. Aqui no modo tem que segurar o botão Ctrl para isso. Então ele está segurando o botão de prioridade, está sacrificando. Aí essas habilidades que estão aqui, ó, essa é a pilha, para quem não conhece muito bem a pilha. As habilidades que ele ativa por último resolvem primeiro. É meio complicado de explicar assim, mas é o que você faz por último resolve primeiro. Aí então aqui ele vai comprar, eu imagino, 3 cartas, porque morreu esse cara, voltou, morreu esse cara e agora morreu este azul. Então ele comprou 3 cartas. Deixa eu só verificar aqui, eu acho que é isso. E fez bastante tokens. 3 cards. Comprou 3 cartas. Com o Zubera azul. Ele deve ter achado algum lente, vai fazer mais Zuberas e vai sacrificando tudo pra esse carinha. É estranho. Talvez eu realmente tivesse que ter matado esse cara, mas ele poderia comprar outro. Também deve ter outra criatura que faz a habilidade de sacrificar, então não adiantaria eu gastar um Searing Blaze ou um raio nele só pra, né, só pra matar uma carta aqui. Ainda mais que ele tinha, olha, ele tinha um nerf. Pode ser que ele tenha comprado aqui, não sei, mas... Meu Deus! É. Estamos sendo combados, galera. Mas é interessante, eu gostei desse deck de Zubera.
Bem legal. Ele agora tá no loop infinito aqui, quase. Vai comprar cartas, sacrifica pra ele, compra cartas, nerf. Faz esses milhões de tokens aqui. Do nosso side a gente já sabe que vai entrar Electricity e a March of Ashes. E só. Molten Rain, Smash não. Pyroblast também não. Quer dizer, Pyroblast... acho que não, né? Só pra anular um Zuber azul. Não, acho que vai ser útil. Electricity e a March são mais úteis pra limpar a mesa dele. Ele tá com muita carta na mão. Mas se ele não ganhar vida, quem sabe a gente não mate ele. Se a gente comprar land, a gente faz Searing Blaze. Eu descarto uma carta pra cada Zubera que morreu nesse turno. Então se ele sacrificar esse Zubera, a gente vai descartar a mão, eu acho, galera. Ai, meu Deus. Fomos combados. Ele vai bater com o seu bichinho pequeno aqui, 6/6 só. Eu acho que sim. Vai sacrificar, eu tenho que descartar quantas? 1000 cartas? Acho que eu vou ter que descartar a mão inteira. Então, ó, morreu, ele relembra quantos Zuberas morreram nesse turno, né? Então, eu descarto uma carta pra cada um. Ele matou esses caras 2 vezes aqui, esse cara foi 3, então eu vou ter que descartar 6 cartas. Porque esse cara também conta, né? Porque ele é um Zubera. Zuberas! Eu não tenho Fire Blast, mas mesmo se eu tivesse eu não ia gastar, porque eu ia ficar sem land. Ele tá... eu não bloqueei, agora ele tá sacrificando os tokens todos pra ele. 11, 12, 13... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu acho que eu vou a 1 de vida, se pá. Tem que descartar 6 cartas, olha só. Fomos combadíssimos. Ele sacrificou antes de eu bloquear. O problema é que não vale a pena bloquear, né? Perder esse cara. Eu morro igual, talvez, na volta. Ele tem 5 na mão. Mas eu vou tomar, vai que... eu acabo achando alguns draws muito loucos. Que eu acho pouco provável. Magma Jet. Vamos ver. Pelo menos temos o Scry aqui pra ver se a gente consegue... Vamos ver se nosso futuro... fundo... e fundo também. Acho que nem comprando um Fire Blast eu ganho. Vamos passar. Esse jogo tá perdido, galera. Eu tô indo mais pra ter um pouco mais de informação aqui. Não vou contar que ele esquece de bater. Isso aí também é meio que, né? É quase como trapacear, ficar esperando que o meu oponente vai esquecer de bater, ele vai dar misclick, né? Não, isso aí não. Eu tô jogando um pouco mais pra saber um pouco mais de informação. Não tem muita esperança, a gente vai ter que bloquear aqui, a gente vai a 1. Também tô mais curioso pra saber o que a gente vai top DK. Já que mesmo assim não vai adiantar, né? Nosso deck é rápido, né? Se fosse um deck um pouco mais lento, eu aconselharia realmente, se você viu que vai perder, já conceder pra você ter o seu relógio, né, ao seu lado. Muita gente critica quem continua jogando, mesmo que, no meu caso aqui... ele deu mais 2/0, morri igual. Muita gente critica quem continua jogando mesmo que você está perdendo, mas se fosse uma partida que realmente valesse, uma liga ou um campeonato mais sério, eu acho que você deveria continuar jogando, pois se o seu oponente não conseguiu te matar no tempo adequado, não é sua culpa, certo? Teve até o Randy Buehler estava comentando que seu oponente foi desleal ao continuar jogando, mesmo ele tendo combado, mas muitos pro players comentaram em seguida que o oponente dele estava certo, que ele estava jogando com o relógio, que não é culpa dele se o Randy Buehler não conseguiu matar antes, porque o relógio de xadrez do Magic Online faz parte do jogo, certo? Então,
Na vida real, talvez eu acho muito mais de cuzão, porque se você ficar enrolando numa partida, se você está ganhando, é claro, você ficar enrolando e não matar o cara de fato só pra terminar, sei lá, 1-0, daí eu acho que é muito mais sacanagem, né? Que é o que muita gente xingava o deck do Miracles quando ele ganhava e ficava enrolando e não fechava o jogo. Tirar as Curse, que são muito lentas, tem que tirar mais duas, eu não tenho ideia aqui. Termo Alquimista ou Firebrand. Talvez tenha removals, né? Mas. Acho que talvez eu vou tirar Firebrand, que se a gente tiver o Marsh pode nos ferrar. Então é isso aí. Que a Marsh dá em cada criatura. Mas ali foi mais pra ver o que ele poderia fazer. Ele realmente dá pra ver que ele tem mais daquela mais 2/0. Isso é importante de saber até. Essa mão tá meio fludada. Mas eu vou equipar. Não acho que ela tá tão ruim assim. Se a gente comprar mais duas montanhas, com certeza durante o jogo vai ser ruim, mas... eu acho que se a gente moligasse... Às vezes um dos recursos de pensar se você moliga ou não é pensar como seria se a minha mão fosse simplesmente essas 6 cartas. Tira essa montanha. Se eu moligasse e viesse exatamente essas 6 cartas, eu equiparia, não equiparia? Então eu estou perdendo uma carta, então eu estou optando em manter essa carta. Agora, se eu tivesse moligado e não tivesse muito melhor, né? Se você olhasse assim, menos essa carta e tu vê que tua mão ainda estaria bem ruim, então eu equiparia com essa mão. Então. Porque muita gente às vezes fala, nossa, veio 4 lands no teu burn. Mas a gente tem o Fire Blast, se a gente comprar outro Fire Blast, então essas 4 montanhas vão fazer sentido. Tem esse também. Mas também tem o fator sorte. Vamos ver aqui como é que a gente se sai aí comprando. Comprar um Termo Alquimista seria bem legal. 3 na sua cara. Sealing Blaze interessante, a gente pode matar bicho no próximo turno, vamos passar. Temos High Up. Não sei se no jogo passado eu deveria ter matado Carrion Feeder, que é o que fazia sacrificar, talvez. Só que ele mesmo assim ele conseguiria comprar 3 cartas com azul, depois ele sacrificaria o primeiro o Zuberi e depois sacrificaria o azul. Compraria pelo menos umas 2 cartas. Ele tem 8 cartas para sacrificar. Visceracy também é bem interessante. Duris. Agora ficou chato. Eu acho que ele vai tirar o Searing Blaze, não importa o que eu faça. Só que se eu fizer Searing Blaze para dar um de dano nele e matar o Visceracy, eu perco o Raio ou Fire Blast. Não sei se eu dou... porque se eu dou Searing Blaze é um nele e eu mato o Visceracy, beleza. Aí ele tira o raio. Se eu dou o raio em resposta nele, ele tira o Searing Blaze. Se eu deixo resolver, ele tira o Searing Blaze. E se ele tira o Searing Blaze, eu vou ter que ser obrigado a gastar o raio nele. Então eu vou dar 0 de dano. Então acho que eu vou ser obrigado a fazer Searing Blaze mesmo que seja pra 1. Pois pelo menos eu vou dar 1 de dano. Tentando entender minha lógica aqui, mas... não, mas ele é menos dano nele, só que eu vou ter que gastar o raio nele. Então eu vou dar 0 de dano nele, assim com o Searing Blaze pelo menos eu dou 1 de dano. E ele tira o raio, mas eu tiro o bicho dele. Eu acho que essa lógica é melhor mesmo. Ele vai tirar de qualquer jeito o Searing Blaze. Depois eu faria montanha Searing Blaze igual. Ele pode tirar Fire Blast também, não tem problema. Só que de qualquer jeito eu queria tirar esse cara. Pois eu acredito que ele seja uma das engrenagens do deck também. E esse Dude de qualquer modo eu tô bem ferrado. Não é como se eu fosse... Posso pensar talvez em dar o Fire Blast nele com as montanhas, só que eu acho que eu vou me atrasar muito.
Eu acho que eu vou me atrasar muito. Vamos ver o que ele vai tirar. Tentar não deixar esses criaturas de sacrifício para não alimentar os Zuberas dele. E ainda mais que ele tem esse terreno também que precisa de bicho para funcionar mana de qualquer cor. Às vezes ele tá zicado no preto. Tirou o Fire Blast, tudo bem. E eu comprei a montanha, claro. Eu não dei o Fire Blast e perdi as montanhas porque senão eu poderia me atrasar demais no jogo. Eu ia fazer a primeira land, às vezes eu compro um Termo Alquimista. Se eu faço o Termo Alquimista agora eu já conseguiria ir muito à frente no jogo. Beleza, eu quero um Feeder, então ele tinha outro. Nem sei se eu vou dar o raio agora, eu acho que eu vou esperar. Caso eu compre algum Termo Alquimista. Nossa, outro quer é o Feeder, beleza. Mas tudo bem, ele tem 3 na mão. Acho que se for... Ó, o Electric é legal. O ruim é que ele consegue salvar um dos dois com o Electric, mas a gente vai... Vamos passar. Vou deixar essa montanha na mão, porque se eu comprar Searing Blaze ou coisas do tipo, eu tenho. É, 2 Carrion Feeder ferra um pouco. O deck dele tem a Nerf também, é bem complicado. Zubera azul. É. Acho que eu vou deixar resolver. Se ele sacrificar para um Carrion Feeder, eu vou dar talvez um Electric e daí ele perde 2. Ele perde outro Carrion Feeder. Porque eu não vou gastar Electric e o raio só pra matar os dois dele. Pô. Aí eu começo a ficar sem nada na mão ainda. Ele tem 3, ele consegue comprar pelo menos uma. É, pelo jeito a gente tá numa situação bem complicada. Lava Spike. Beleza, vai ser assim mesmo, né? Não sacrificou ainda, estranho. E aí o ruim é que ele pode ter entrado com Hydroblast também. Hydroblast pra anular qualquer coisa nossa. Ixi, Zubera de descarte. Pensando aqui. Talvez eu deixe resolver. Eu tenho raio Electric que eu posso jogar em resposta, então não dá nada. Agora que eu acho que ele vai começar a sacrificar as coisas. Talvez agora é hora de eu dar um Electric. Que daí eu acho que talvez ele sacrifique. Não sei agora. Foda que é 1-2, né? O Zuberas, se ele fosse barra 1, para pelo menos o Electric ele tentar dar uma limpada.
Se tiver só um desse cara também. Veio 3. Vamos pensar. Electric. Esse cara, eles vão sacrificar tudo. Vai sacrificar um pra cada, imagino. Vou fazer. Que ele vai ter que só começar a tentar sacrificar pros Carrion Feeder. De repente fica só um. Vamos ver como é que ele vai fazer. Talvez ele acabe tendo que sacrificar esse Zubera, daí ele não ganha esse Supernatural. Usou coisa. Então eu vou matar esse cara, acho que é o único jeito. Daí ele vai sacrificar pro Carrion Feeder, pelo menos ele só vai comprar uma carta, ele não vai voltar e comprar mais. Não vai ficar uma loucura, né? Vai comprar uma só. Se ele sacrificar o outro, talvez ele me force a descartar uma, daí ele compra duas. Tá ok pra mim. Eu só vou descartar minha montanha, minha incrível montanha. Mas é bem interessante a sinergia desse deck, né? Que tu vai sacrificando tudo, vai deixando esse cara gigante e além disso vai fazendo várias interações, como descartar, comprar carta. Baixar essa montanha acho que não vai fazer diferença, a gente não tem nada pesado para baixar mesmo. Eu preferi guardar porque se a gente compra Searing Blaze seria mais útil. Ele descartou, eu sabia de cartas de descarte na mão dele, no deck dele, mas não acho que essa é a coisa mais relevante. Vamos ver agora o que a gente vai comprar. Chain Lightning, é isso aí. Tentar comprar todos os burns a tempo. Se tivesse dado aquele Fire Blast e ele tirado o raio. Eu poderia ter dado raio e Fire Blast nele. Ele tiraria o Searing Blaze. Mas daí ele teria mais criaturas, ele ficaria dando Scry também. Acho que de qualquer jeito a gente tá muito ferrado contra esse jogo aí. Ele conseguiu voltar ainda, ele achou um nerf ali. Supernatural Stamina, vai comprar duas cartas. Na real 3, né? Porque o primeiro vai fazer 1, o segundo vai fazer 2. Então no total dá 3, é muito draw. Achei muito legal esse deck. Muito legal mesmo. Ali o Searing Blaze, se ele tirasse, ele teria o Viscera Seer, que é o que eu temia que ele continuasse na mesa, né? Seis. Tá, em 2 ataques ele quase me mata já. Vai fazer outro? Outro Zuber azul, meu Deus. Vou comprar mais 4. Se eu fosse ele eu fazia. Comprava mais 4, eu ia a 7. Aí no próximo turno ele me mata. Ok, ele preferiu não fazer isso. Vamos lá, Magma Jet. Electric de fundo. Dá o Spike topo. Acho que já era, né, galera? A gente toma aqui pelo menos 7, ele baixa outro bichinho, já sacrifica de novo, a gente morre. Cara, que deck legal esse Tsubera. Talvez eu tenha jogado ali errado no Searing Blaze, mas eu acho que se ele tirasse o Searing Blaze seria pior, porque a gente teria que gastar o raio naquele bicho. Porque a nossa expectativa de não perder seria ou achar logo a Marte, mas não veio, ou
matar esses caras que mandam sacrificar, porque eles que fazem a engrenagem do deck, né? E eles ainda voltam isso tudo, meu Deus. Eu, se fosse ele, sacrificava os 2, comprava 3, batia 8 e acabava. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Jogamos aqui de Burn, mas não deu dessa vez. Fludamos um pouquinho, se bem que foram 5 lands, mas ele conseguiu comprar muita coisa e fazer uma sinergia bem interessante com esse deck aqui, que é um tier, sei lá, tier 40, mas é um deck que, como vocês podem ver, pode surpreender bastante até principais decks como o Burn. Ele tá combando ainda. Me mata! Se vocês gostaram, por favor, deixe seu joinha, que isso ajuda demais na divulgação. Se inscreva aí no canal se vocês não são inscritos. Compartilhem com seus amigos esse vídeo. Dê uma ajuda aí no Padrim se você quiser que o canal continue crescendo. Vou deixar aqui as minhas redes sociais que estão aparecendo na tela. Eu tô já falando tudo enquanto eu ainda nem morri, né? Mas já tá óbvio aqui, né? Eu não sei porque que ele não bateu. Talvez ele esteja se divertindo, aproveitando o momento. Com o seu deck de Zubera. Esse deck de Zubera aqui, eu estou muito afim de montá-lo. Bem interessante. Fazia tempo que eu não via nada parecido. 13. É 13, porra! E é isso. Nos vemos na próxima partida. Um grande abraço e falou!